Amém, amém, amém. Quero te convidar a mais um momento de oração. Nesse momento, Pai de amor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos vivenciando aqui, que nós estamos experimentando. Obrigado pelo sopro do Teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque a gente pode testemunhar com os nossos olhos aquilo que o Senhor faz. Pedimos humildemente que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente compreenda as Escrituras. Fala conosco, ó Pai. É o que a gente te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 58, livro do profeta Isaías. Capítulo 58, excepcionalmente hoje, os adolescentes vão ficar por aqui. Isaías capítulo 58, a partir do verso 9. E eu vou ler na Bíblia a mensagem, então muito provavelmente vai estar bem diferente da sua versão aí, mas vai dar para você acompanhar. Assim diz a palavra de Deus: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos, e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo, reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. O teólogo equatoriano René Padilha, que nos deixou recentemente, ele tem uma frase em que ele diz o seguinte: missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Eu sou muito grato a Deus por ser um pastor brasileiro. Eu sou muito grato a Deus por ser um teólogo brasileiro. Eu sou muito grato a Deus por ter nascido aqui onde eu nasci. Eu sou muito grato a Deus por ser pastor em Quitaúna, em Osasco. Sou muito grato a Deus. Confesso para vocês que eu não tenho vontade de sair desse lugar, não tenho vontade de sair desse país. Eu amo esse lugar. Eu amo essa terra. Eu amo essas pessoas. E eu sou grato a Deus por ter aprendido com homens como René Padilha, que nos ensinam a respeito do que é a missão da igreja. Eu sou grato a Deus por estar de alguma maneira inserido dentro dessa tradição teológica latino-americana. Eu sou grato a Deus pelo privilégio que eu tenho junto de vocês da gente pensar a igreja aqui dentro da nossa realidade. E pensar a igreja dentro da nossa realidade significa a gente compreender que a gente não faz igreja na Europa. Significa dizer que a gente não faz igreja nos Estados Unidos. Que a gente não é cristão num lugar em que está tudo bonito e resolvido e cheiroso. Que a gente não pensa a igreja, a gente não reflete a respeito de Deus num lugar em que todo mundo tem escola. Em que não há pobreza. Em que a desigualdade é baixa. A gente pensa e a gente é igreja nesse lugar onde nós estamos. E nesse lugar onde nós estamos tem comunidades carentes aqui perto.
Tem pessoas carentes aqui dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade de igreja local. É nesse lugar que nós estamos. E é a partir desse lugar que nós precisamos pensar a missão. É a partir desse lugar que nós precisamos pensar onde chega e como chega o nosso discurso religioso e teológico. Porque não dá para você chegar para quem tem fome e dizer assim: calma aí, vem fazer uma oração comigo. E o cara está com fome, como tinha um querido ali com fome. Provavelmente ele estava ali cantando, até fiquei observando isso, eu não sei se ele já foi embora. Ele estava ali cantando, esperando a hora que o César ia levar a cesta para ele, porque ele estava com fome. Poxa, pastor, mas ele não ficou para o culto? Não, ele está com fome, ele está com fome. Ele talvez não tenha acesso a coisas mínimas que nós temos. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso contexto, é aqui que nós estamos localizados. E quando a gente pensa a realidade do mundo em que a gente vive, nós precisamos entender que sim, a lei natural, a lei da vida, ela acontece com causa e consequência. Se o Zé der 3 furos lá no Rogério para fazer feijoada, ô Zé, você vai receber alguma coisa ou não vai do Rogério? Não vai, causa e consequência. Existem coisas na vida que acontecem porque são consequências de algumas causas. Existem situações de sofrimento que são consequências de algumas causas. Se a gente sofre por conta de um casamento que foi perdido, que foi destruído, porque o cônjuge traiu o seu cônjuge, isso é causa e consequência. Agora, existem muitas coisas que acontecem no nosso mundo que a gente não tem controle, que a gente não tem como controlar. A gente não consegue controlar, muitas vezes, onde a gente nasce. A gente não consegue controlar em que família nós nascemos, em que país a gente nasce. Tem coisas que são complicadas de serem geridas por nós, não são impossíveis de serem geridas por nós. Só que onde que entra, onde a gente supera essa lei natural de causa e consequência que a gente não consegue muitas vezes gerir adequadamente? A gente supera na ética. O que é ética? Ética é quando existe um sofrimento no mundo em que nós temos o poder e a condição de agir sobre aquilo. Embora eu não consiga controlar onde as pessoas nascem, eu sei como humano que dependendo de onde a pessoa nasce, ela não vai ter acesso a uma série de coisas que eu tenho, porque eu nasci em outro lugar e numa outra família. E quando eu sei disso, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Eu não consigo controlar se vai acontecer um terremoto no Haiti. Agora, se eu sei que dá para fazer prédio que fica em pé depois que um terremoto chega, aí é ética. Aí é responsabilidade minha. Por que lá não dá para construir prédio que é imune a terremoto e em outro lugar dá? Aí é um problema que é meu. É um problema que é nosso, da nossa humanidade. E a nossa fé é uma fé ética. É uma fé em que a gente analisa as coisas que têm influência humana. E quando a gente lê o texto que a gente acabou de ler, o que o Senhor disse através do profeta Isaías? Ele nos disse para que nós eliminemos as injustiças. Por que ele pede para a gente eliminar a injustiça? Porque nós somos capazes de sim produzir injustiças. E é a nossa responsabilidade contribuir para que o mundo não tenha injustiça. Está na minha mão, está na sua mão, está na nossa mão. Ele diz: parem de culpar as vítimas. Não é que as vítimas apareceram do nada. Não é uma lei natural que produziu as vítimas, que produziu as injustiças. Não, fomos nós. E o profeta é duro dizendo: parem de culpar as vítimas, eliminem as justiças, cessem as fofocas sobre os pecados dos outros,
Sejam generosos com os famintos. Porque quem tem fome, não tem fome simplesmente por causa e consequência, ou por ter simplesmente nascido num determinado lugar. Tem fome também porque tem má distribuição de comida no mundo. A comida é má distribuída. E se ela é má distribuída por nós somos responsáveis. Se minha despensa está cheia e tem gente passando fome, eu sou o responsável. Nós somos responsáveis. Por isso que Deus diz, sejam generosos. Comecem a se dedicar aos oprimidos e os marginalizados. Porque existem coisas que os levaram para essa situação que não são só causas e consequências. São problemas que nós conseguimos identificar. O marginalizado é marginalizado porque faltou educação, faltou instrução, faltou uma família mais estruturada, faltou recurso, faltou saneamento básico. Isso é responsabilidade nossa. Quando a gente pensa em comida, quando a gente pensa em saneamento básico, quando a gente pensa em acesso a medicamentos, quando a gente pensa em acesso à cultura, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, desenvolvimento espiritual, tudo isso aqui é possível, gente, de ser feito por nós, por mim e por você. E a ética cristã me leva, como bem disse o César, a cooperar com uma missão que é de Deus. Ou vocês acham que Deus está interessado que tenha pobreza no mundo, que tenha desigualdade no mundo, que tenha falta de acesso à educação no mundo, que tenha marginalizados no mundo, que tenha gente tendo que chegar aqui, sujo, pedindo cesta básica? Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus gosta disso? Que Deus se agrada disso? Que Deus está lá em cima assim, sabe, mexendo com a gente de tal maneira que Ele colocou alguém ali para nos ensinar alguma coisa? Deus não gosta disso, Deus não quer isso. A proposta do Evangelho de Jesus, a proposta do Reino de Deus é outra. É uma proposta que produz esperança, produz vida, produz restauração, produz reconstrução, outras possibilidades. Porque o pecado sim entrou no mundo, mas através de Jesus Cristo existe salvação, existe redenção, existe graça, existe misericórdia, existe amor. E se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor nos amou primeiro. E se esse amor nos alcançou, a gente precisa compreender de uma maneira definitiva que existe uma responsabilidade ética que me envolve, que me empurra para participar dessa missão que é de Deus. E como que a gente participa? Com ação. A gente não participa com um discurso, a gente não participa da missão de Deus no púlpito somente. A gente não participa simplesmente dizendo para alguém repetir uma oração com a gente. A gente não participa da missão de Deus somente com fala, com teoria, com teologia, com livros. E novamente, graças a Deus pela nossa tradição teológica latino-americana, que me força, que me questiona e fala, não seja um teólogo de gabinete, não seja alguém que fica lá no meio dos livros, nas abstrações, nas teorias. Vá para a ação, vá para a prática, igreja. É isso, é para isso que nós somos convocados, é para isso que nós somos levados pelo Espírito. É um doce convite para a gente participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E eu e você somos convidados para participar dessa ação. E quando a gente pensa a nossa ação como igreja local, quando a gente pensa a nossa ação como igreja batista em Quitaúna, a gente precisa pensar o seguinte: por que será que a gente não paga IPTU? Vocês sabiam que a gente como igreja, a gente não paga IPTU para o Estado? Tem uma responsabilidade ética aí. Se nós não pagamos IPTU para o Estado, isso tem algum motivo, isso tem alguma razão. Será que a gente não paga IPTU para o Estado simplesmente para a gente poder aqui ficar fazendo culto, eu pregando, a gente tocando, a gente cantando e atrapalhando às vezes o cochilo do nosso querido que está aqui no prédio do lado no período da tarde? Será que é para isso que a gente não paga IPTU?
Por que a gente existe como igreja, como comunidade, como povo de Deus? Qual que é a nossa missão aqui na terra? Qual que é o nosso propósito aqui na terra? Para que a gente está aqui? A nossa fé, a nossa espiritualidade, a espiritualidade que a gente aprende com Jesus de Nazaré, da esperança, é um tipo de espiritualidade que não se resume ao culto dominical, que não se resume a uma fé que está acontecendo dentro simplesmente de 4 paredes, mas é um tipo de fé que me faz ressignificar o sentido dessas paredes, me faz repensar o porquê dessas paredes, o porquê dessa estrutura, o porquê dessa câmera, o porquê dessas salas, o porquê desse recurso, o porquê desse espaço, o porquê dessas pessoas, o porquê de nós estarmos juntos aqui, reunidos num domingo à noite. Por que a gente existe como igreja? E o profeta Isaías, quando ele fala o que ele fala nesses textos que nós lemos, o capítulo 58 é um capítulo dedicado ao jejum, a falar sobre o que significa o jejum. E o jejum que agrada a Deus, meu irmão e minha irmã, não é quando você fica passando fome lá com aquela cara, sabe, olha só, eu sou espiritual, olha como eu estou fazendo jejum. Não é esse jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus, ela nos leva a participar dessa missão e colocar a mão no trabalho e trabalhar na missão, cooperar com a missão de Deus. É compreender e assimilar que esse evangelho que nós dizemos crer, ele não é um evangelho só que atinge, sabe, uma área da vida de alguém. Não é um evangelho que muda uma coisinha assim na vida do outro. Não é um evangelho que me faz simplesmente começar a frequentar a igreja e participar de escala em comunidade religiosa. O evangelho que nós somos submetidos, que nós somos apresentados, que nós aprendemos com Jesus de Nazaré, é um evangelho que mexe com todo o nosso ser, com todas as nossas estruturas de uma maneira integral, de uma maneira completa, que abala todas as nossas estruturas, faz a gente exorcizar o mamão, o dinheiro, como a gente fez semana passada, faz a gente repensar tudo na nossa vida. É um evangelho todo para o homem todo, é um evangelho todo para a humanidade toda. Espaço cultural não é uma arapuca, não é uma estratégia evangelística, não é uma armadilha que a gente vai capturar pessoas aqui para que elas se tornem membros da Igreja Batista em Quitaúna. Não é isso. O espaço cultural é algo que nasce no coração de Deus e que o Espírito Santo nos inspira a participar de um movimento completo. Um movimento que mexeu com toda a nossa vida e vai mexer com a vida de todos aqueles que passarem por aqui. É um movimento do Espírito Santo que, como eu disse, não é uma mera isca para capturar crente, para virar crente aqui na Igreja Batista em Quitaúna. Não é isca. É um ato de amor. É um ato de generosidade. É um ato de solidariedade. É um ato ético. A gente não faz isso esperando receber nada em troca. A gente faz isso porque nós somos constrangidos por um amor que não tem como nós não fazermos isso. Não tem como nós não estarmos em ação. Não tem como nós não despendermos as nossas forças, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias. Porque existe algo completo que aconteceu dentro de nós que faz com que a gente olhe para o próximo, olhe para o outro, olhe para a humanidade e tenha o desejo de que essa completude alcance o nosso próximo. E nós cremos que isso vai acontecer no tempo de Deus, da forma dele, do jeito dele, mas a gente não está fazendo isso para simplesmente agradar a divindade, o Senhor. Não, nós estamos cooperando com a missão que é dele. E se nós não fizermos, irmãos e irmãs, vocês podem ter certeza, Deus vai fazer o corre, Deus vai dar os seus pulos,
E Deus vai fazer sem a gente, porque é Ele quem está interessado nisso. Nós somos privilegiados de podermos cooperar com isso. De podermos cooperar com isso. Espaço cultural, portanto, o que ele é? Ele é um anseio da nossa alma. Ele é um anseio do nosso coração. Ele é um sopro do Espírito. E eu concordo com os irmãos aqui que falaram isso de alguma maneira aqui hoje e também ontem, hoje de manhã, aliás, na Assembleia. Não tem como olhar para isso e não dar um glória a Deus. Não tem como olhar para isso e não dar um aleluia. Não tem como olhar para um negócio desse que está acontecendo e a gente não ficar um pouquinho, sabe, mais pentecostal, com todo respeito, irmão Hamilton, mas que bênção, que alegria, a gente vibra, e vibra em sintonia com o Espírito Santo que está em nós. Deus está fazendo a obra dele, e a gente está testemunhando isso com os nossos olhos. Essa é a igreja que nós precisamos ser, uma igreja em ação, uma igreja envolvida com a nossa sociedade, uma igreja receptiva, para a gente poder abençoar as pessoas. É uma alegria saber que agora já tem mais gente do nosso bairro que está aqui, que está chegando, gente que vai ser batizada, gente que foi recebida hoje pela manhã. É uma alegria saber que aos pouquinhos, esses prédios aqui do lado vão saber que essa igreja aqui faz diferença. Que essa igreja aqui, se ela desaparecer daqui, ela vai fazer falta. E não é porque a gente é bonzinho novamente, é porque a gente está sendo levado e conduzido pelo Espírito, que está em missão, e a gente tem o privilégio de cooperar com essa missão. Só que essa missão, e essa ação, ela exige o quê? Uma explicação. Como disse o Padilha, missão é ação que exige explicação. Por que a Igreja Batista está fazendo isso? Por que o pastor está com essa ideia? Por que o pessoal do IBQ Missão está envolvido nisso? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? A gente precisa ter muita clareza a respeito disso. A gente não está querendo transformar a igreja em ONG. A igreja é igreja. Talvez um dia o espaço vire uma outra organização, talvez. Mas a igreja vai continuar sendo igreja. Por que a igreja está fazendo o que está fazendo? Precisa de uma explicação. E a explicação tem que estar na ponta da nossa língua. Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque é assim que a gente aprende no Evangelho. Estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque é assim que a gente aprende do nosso mestre. A gente está fazendo isso porque nós queremos, como o profeta Isaías sinalizou, nós queremos ser reconhecidos como uma comunidade de Jesus, uma igreja de Jesus, um povo de Deus que quer transformar esse lugar em que a gente vive num lugar habitável. E não dá para ser um lugar habitável quando tem adolescente sendo torturado por policial. Não dá. Não dá para ser um lugar habitável quando tem gente que não tem acesso a um curso mínimo profissionalizante para tentar competir com as pessoas no mercado de trabalho. Que lugar habitável é esse? Não dá para entender que esse lugar é habitável quando nesse lugar tem fome. Não dá. Portanto, nós, como igreja, nós fazemos isso por quê? Porque nós somos chamados por Deus para cooperar com a missão dEle e fazer aquilo que Ele nos ensina. E Ele nos ensina a tornar esse mundo um lugar habitável. Um lugar habitável. Nós somos chamados por Ele a vivenciar essa experiência que o profeta Isaías descreve aqui. Vocês serão reconhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Você como crente, você como cristão, você tem vontade de tornar o mundo um lugar melhor? Você tem vontade de transformar o mundo num lugar melhor, meu irmão? Nós, como Igreja Batista em Quitaúna, queremos tornar o mundo um lugar melhor. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade ética e fazer parte da missão de Deus no mundo, igreja.
nós queremos destruir os muros para poder criarmos pontes que nos ajudem a fazer esse mundo um lugar melhor, igreja. Eu quando pastoreio, eu quando prego, eu quando discipulo, eu quando eu atendo, eu quando eu ensino na faculdade teológica, eu quando participo de cada reunião, cada passo, cada ar que eu respiro, eu quero ser levado pelo Espírito a contribuir para que esse mundo seja um mundo melhor, seja um mundo mais justo, um mundo com mais paz, um mundo com mais respeito, um mundo com mais justiça. E eu faço isso e eu quero isso, não é porque eu entendo que isso é bom, é porque eu fui constrangido com o amor de um Deus que me amou. E o desafio para todos nós nessa noite de inauguração desse espaço é você saber responder essa pergunta. Você quer ser reconhecido como alguém que torna a comunidade habitável outra vez? Você quer ser essa pessoa? A gente aqui está vestindo essa camisa. Você quer vestir a camisa da missão de Deus e falar: eu estou nessa missão com o Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu sei que por causa do seu amor que me constrangeu, eu não posso ficar de fora. Eu quero participar disso. Eu quero estar envolvido nisso. Se você deseja isso, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Amém. Amém. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela nossa vida, orar pela nossa comunidade. Eu quero clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo para que Ele nos guie, nos dê sabedoria e para que a gente se sinta, dia após dia, gente privilegiada de pertencer a uma igreja, a parte do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar, que está interessada, está comprometida em fazer com que o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país seja um lugar habitável. E a gente vai fazer tudo isso, porque é isso que a gente aprende no Evangelho. Jesus disse certa vez que aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Que sejamos praticantes. Sejamos praticantes, que a gente se engaje nessa aventura, que a gente chore de alegria por cada conquista, por cada passo, por cada toque do Espírito em tudo aquilo que vai acontecer, que a gente possa vibrar junto, que a gente possa chorar junto e comemorar junto tudo aquilo que o Senhor vai fazer através e apesar de nós. Pai amado, obrigado por essa noite preciosa. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo nos leva, nos empurra, nos impele a termos um compromisso real com a Tua Palavra, a vivenciarmos e a experimentarmos um tipo de espiritualidade em que jejum é cuidar do pobre, sim, jejum é se preocupar com o marginalizado, sim, jejum é cuidar dos oprimidos, sim, jejum é se preocupar com educação, se preocupar com a nossa sociedade, é se preocupar com o nosso mundo. E nós só fazemos isso porque o Teu Espírito Santo nos enche. Nós só fazemos isso porque nós somos movidos pelo Senhor, ó Pai. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor derrame sobre a igreja do Teu Santo Espírito. Eu quero clamar para que o Senhor derrame sobre nós do Teu poder, para que o Senhor derrame sobre nós da Tua unção, para que o Senhor derrame sobre nós desse amor que está no Teu coração, para que a gente possa viver aqui dentro do espaço cultural, viver aqui dentro dessas paredes, encontrando pessoas, encontrando humanos, encontrando queridos, e que o nosso olhar seja regado no Teu amor, para que quando a gente olhe seja o Senhor olhando,
para que quando a gente abrace, seja o Senhor abraçando, para que quando a gente faça, seja lá o que nós viermos a fazer, seja o Senhor fazendo através de nós. Na tua soberania, o Senhor decidiu nos usar, Pai. Nos usa com poder, nos usa, Senhor, com ousadia, nos usa, Senhor, com intrepidez. Dá as palavras certas nas nossas bocas, faz com que os nossos gestos sejam gestos que nasçam no teu coração. Usa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, usa a vida dessa comunidade, transforma essas realidades tristes à nossa volta, ó Pai. Que não haja mais fome no nosso meio, Senhor, que haja esperança no nosso meio para os aflitos, que haja oportunidades de empregos no nosso meio, Pai, que haja gente capacitada para poder ter uma chance de iniciar a vida, de construir a sua história de maneira digna. Pai amado, em nome de Jesus, nos usa, Senhor, nos usa. Nós sabemos que nós somos pecadores indignos, mas a gente sabe que grandes coisas o Senhor faz através de pecadores indignos. Grandes coisas o Senhor faz através de gente como a gente. Grandes coisas o Senhor faz através, como o Senhor fez com aqueles pescadores, como o Senhor fez com publicanos, como o Senhor fez com religiosos da época em que Cristo andou por aqui. Faz conosco. Estamos aqui, a tua igreja está de pé, Senhor. Usa-nos da maneira como o Senhor quiser, nos leva para onde o Senhor quiser, faz de nós aquilo que o Senhor quiser, e que esse lugar, o lugar onde a Igreja Batista em Quitaúna está localizada, seja um lugar habitável, seja um lugar de dignidade, seja um lugar de esperança, e que esses sinais possam aparecer ao redor de todos aqueles que sabem que aqui existe um povo de Deus. Obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio de cooperarmos com a tua obra, de cooperarmos com a tua missão. Oramos gratos a ti, em nome de Cristo Jesus, amém.